Opa, olha a gente de volta. E aí, você achou? Quem foi que achou? Santo Antônio de Lisboa? Sussuapara? Cadê Sussuapara? Cadê a galera de Sussuapara? Não entendeu ainda não? Tem que perguntar. Tem que perguntar. A fórmula é padrão. Anota. Eu sei que nem todo mundo já tem aquela relaçãozinha de memória, de cabeça. Distância entre dois pontos. É o x de um ponto menos o x do outro ao quadrado. Mais o y de um ponto menos o y do outro ponto ao quadrado. Você vai fazer as continhas devagarzinho, você vai achar a distância entre aqueles dois pontos. Vai comparar com o raio da circunferência. Você vai perceber lá aquelas três possibilidades. Ou a distância entre os pontos é igual ao raio, é maior do que o raio, é menor do que o raio. Aí você já pode dar a posição relativa. Se for igual, pertence à circunferência. Se a distância for maior do que o raio, é externa à circunferência. E, professor, se a distância for menor do que o raio, é interna. Vamos ver o que foi que deu? Gabriel já colocou para a gente ali no chat. Pertence? Deu igual mesmo? Foi, Gabriel? Vem cá, vamos ver aqui se você acertou. Deixa eu pegar aqui a canetinha que eu esqueci. Opa, pronto. Prof, paramos bem aqui. Calcular essa distância. Você está vendo o ponto A? Quem é o x do ponto A? Raiz de 2. Quem é o x do ponto C? 0. Quem é o y do ponto A? Raiz de 3. Quem é o y do ponto C? 0. Então, só a gente substituir, pega uma folhinha de rascunho, vai fazendo as contas. Distância do ponto C até o ponto A vai ser a raiz quadrada. X do ponto C é raiz de 2, menos x do ponto A, menos o x do ponto C, que é 0 ao quadrado. Mais o y do ponto A, professor, que é raiz de 3, menos o y do ponto C, que é 0 ao quadrado. Professor, resolvendo a minha conta, a distância do ponto C até o ponto A vai ser a raiz. Aí vai ficar, professor, raiz de 2 menos 0 dá só raiz de 2 ao quadrado, mais raiz de 3 menos 0 dá raiz de 3 ao quadrado. A distância do ponto C até o ponto A, professor, vai ficar raiz de 2 ao quadrado dá só 2. Raiz de 3 ao quadrado dá só 3. Professor, a distância do C até o A deu exatamente raiz de 5. E olha quanto que vale o teu raio. Professor, o meu raio é raiz de 5. Então, o que que nós acabamos de encontrar? Que a distância do ponto C, que é o centro, até o ponto A, é igual ao raio, professor. Como a distância do ponto até o centro é igual ao raio, significa dizer que este ponto A, ele pertence, professor, ele pertence à circunferência. Tá certíssimo, Gabriel. Esse ponto A, ele pertence à circunferência. Opa, grande Sebastião, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite. Está com um tempão que eu não lhe vejo. Fique à vontade para participar, tá bom? Tá aí no chat, a gente está trabalhando geometria analítica, posições relativas entre pontos, retas e circunferências. Prof, vamos ver aqui. Tá faltando lá o seu ponto B. O ponto B, vou voltar até aqui a linha rapidinho. Deixa eu ver aqui. Era menos 2 e menos 2. Professor, vamos lá então. O senhor quer saber se em uma circunferência de coordenadas 0 e 0, este ponto B, que tem coordenada menos 2 e menos 2, se esse ponto B está dentro dessa circunferência, ele está fora dessa circunferência, ou se esse ponto B pertence à circunferência. Professor, o raio, aqui eu já estou vendo, né? O raio dessa circunferência vale raiz de 5, professor. Então, vamos calcular a distância entre o ponto C e o ponto B. A distância do ponto C ao ponto B vai ser a raiz, que é a fórmula que você deixa anotadinha aí do teu lado para você substituir os valores. Vai ser x do ponto B menos o x do ponto C ao quadrado,
mais y do ponto B menos y do ponto C ao quadrado. Vai substituir. Quem é o x do ponto B? Professor, a distância do ponto C, que é do centro até o ponto B, vai ser a raiz. X do ponto B é menos 2, não é? Menos o x do ponto C, que é 0, ao quadrado. Mais o y do ponto B, que é menos 2, menos o y do ponto C. Aí agora é com você, conta. A distância do ponto C ao ponto B vai ser a raiz. Menos 2 menos 0 vai dar menos 2 ao quadrado. Mais menos 2 menos 0 vai dar menos 2 ao quadrado. Prof, vamos ver quanto é que vai dar aqui. A distância, só continuando, do C ao B, vai ser menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2 ao quadrado dá 4. Só vai ficar a raiz de 8, professor. Aqui eu posso até decompor em fatores primos. Isso aqui vai dar 2 raiz de 2. Prof, a distância do ponto C ao ponto B é aproximadamente. Aqui eu vou precisar da aproximação. Para comparar, vou precisar da aproximação. Raiz de 2 é 1,4. É 1,4, não é isso? Só que é 2 vezes raiz de 2. 2 vezes 1,4 vai dar aproximadamente quanto? Vai dar aproximadamente quanto? 2 raiz de 2. Deixa eu fazer a continha aqui. Raiz de 2, 1,41 vezes 2. Professor, dá 2,82 aproximadamente. Quanto que era o raio? Professor, o meu raio vale raiz de 5, que é aproximadamente quanto? Raiz de 5, acho que o Gabriel tinha até colocado para a gente agora há pouco. Raiz de 5 é 2,23. É aproximadamente 2,23. Então, aqui o que eu pude perceber é que a distância do ponto C até o ponto B, professor, é um valor maior do que o nosso raio. É um valor maior do que o nosso raio. Você tem que fazer uma aproximação. Se os valores forem muito próximos um do outro, você coloca com 2 casas decimais, tá bom, Gabriel? Porque às vezes pode ser que um dê 2,2 e o outro 2,21 e o outro dá 2,22, uma situação hipotética. Então, como a distância do ponto B ao centro é um valor maior do que o raio, eu vou dizer que este ponto B, professor, ele é um ponto externo, professor, em relação à nossa circunferência. É externo, viu, Gabriel? Interno é se a distância do ponto ao centro for menor. Ali deu 2,82, é maior do que o 2,23. Deu certinho? Pronto. Prof, eu acho que eu já entendi como trabalhar. Eu acho, né? O pessoal não botou as dúvidas lá. Como que trabalha, professor, distância de um ponto em relação ao centro da circunferência. Mas você entendeu aí, não entendeu, Gabriel? Eu acho que sim. E, professor, como é que vai ser a posição relativa entre uma reta e uma circunferência? É igual a do ponto em relação à circunferência? É um pouquinho parecido. É um pouquinho parecido, mas não é igual. Não é igual. Como é que a gente vai analisar ali, professor? Botei ali um violão, professor, tem as cordas do violão lá, tá vendo? Aquelas cordas, elas têm uma posição em relação, professor, àquela parte lá, que é aquela abertura do violão. Elas têm uma posição. Quando você analisa esse CD, acho que nem tem mais, né? Vende ainda CD. Acho que o pessoal usa ainda para gravar alguma coisa assim. Tem aqueles som vintage lá, que é mais para vinil. Se tem vinil, tem CD ainda. Como que não tem CD ainda? Tem gente que ainda usa. Tem alguns PCs, alguns notebooks que ainda tem entrada. Eu gravava muita coisa em CD. Professor, quais são as posições relativas entre uma reta e uma circunferência? Aqui ele faz alguns comentários com a gente. Ele diz que a caixa do CD, vista de cima, parece um quadrado. E a borda do CD parece uma circunferência. Verdade, está ali em azul, ó, do lado direito ali.
Imaginando as retas que passam pelos lados do quadrado, podemos observar que cada uma delas é tangente à circunferência da borda do CD. O que é uma reta tangente? Uma reta é tangente em relação à circunferência quando ela toca esta circunferência em apenas um ponto. Quando esta reta e a circunferência têm apenas um ponto em comum. Então, dadas uma reta S e uma circunferência sigma, onde a minha circunferência tem centro XO, YO, ou seja, tem um valor de X e tem um valor de Y, e eu conheço o raio dessa circunferência, eu posso estar também encontrando a posição relativa da reta em relação à circunferência da mesma forma que nós fizemos com os pontos agora há pouco. Basta que nós calculemos a distância da reta até o centro da circunferência. Então, aqui já não vai ser novidade o processo para a obtenção da posição relativa. Por quê? É o mesmo processo que nós utilizamos agora há pouco para a obtenção da posição relativa de um ponto para uma circunferência. Só que agora é de uma reta em relação à circunferência. Só que você vai pensar do mesmo jeito. Só que vai mudar só a nomenclatura. Uma delas. Uma não, duas na realidade. Porque quando eu falava posição relativa de ponto, você dizia que o ponto pode ser interno, externo, ou o ponto pode pertencer à circunferência. Só que agora, quando a gente fala de reta em relação à circunferência, se, professor, a distância do centro da circunferência até a tua reta foi exatamente igual ao raio, professor, é porque esta reta, ela é uma reta tangente, professor. Se a distância do centro da circunferência até a reta, dá para você visualizar que está representado pela letrinha D, se ela for maior do que o raio, desculpa, se ela for maior, é isso mesmo, se a distância do centro até a reta for maior do que o raio, essa reta, professor, ela é uma reta externa ou exterior. Agora, se a distância do centro da circunferência até a reta for menor do que o raio, professor, eu digo que essa reta ela é uma reta secante, professor, que é quando ela corta a circunferência em dois pontos. Então, temos aí, professor, as três posições relativas de uma reta em relação a uma circunferência. Ela pode ser tangente, ela pode ser externa e ela pode ser secante. O raciocínio é igual, né, gente? Igual que nós apresentamos para vocês agora há pouco. Então, espera aí, professor. Se eu já tenho a classificação distância igual ao raio, ela vai ser, professor, se a distância for igual ao raio, ela é tangente. Se a distância for maior do que o raio, ela é externa. Se a distância for menor do que o raio, ela é secante. Temos aí as três posições relativas. Prof, e na hora das questões? Porque eu estou abrindo aqui o livro Geometria Analítica, causa um certo medo, porque tem muita letra e acaba assustando. Agora, é interessante que vocês acompanhem todo o processo desde a base, desde o início. Porque quando eu olho para essas duas expressões aqui, ó, aí a pessoa diz, caraca, professor, não sei o que é que ele está querendo me dizer, não. Ó, ele disse, determine a posição relativa entre a reta S, e ele me deu uma equação lá, ó, x mais y mais 1 igual a 0. Isso aqui é uma equação da reta. Ele não vai dar imagem bonitinha só para você olhar lá. Ah, professor, se eu só olhar para a reta, dá de eu dizer se ela é interna, desculpa, se ela é secante, se ela é tangente ou se ela é externa, a circunferência. Prof, então aqui é equação da reta, ou seja, esse x mais y mais 1 representa uma reta, e esse x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 2y mais 1, ele representa para mim uma equação da circunferência. Essa daí vem no formato da equação geral. E, teacher, como é que eu vou fazer agora
para mim saber calcular a distância, professor, aqui é a equação da reta e aqui, professor, é a equação da circunferência. Aqui que ele me deu agora foi a equação geral. Como é que eu vou fazer aí, professor, para saber se aquela reta que está sendo representada pelaquela expressão x mais y mais 1, ela é externa, tangente ou secante? Diz aí, quem já souber, quem já tiver estudado, coloca para a gente aí, ó. Prof, olha só. Primeiro, o que a gente vai ter que fazer? A mesma coisa que nós fizemos agora há pouco. Eu tenho que dar uma olhada para aquela equação da circunferência e eu tenho que conseguir identificar, professor, o seu raio e o seu centro. Eu tenho que conseguir identificar o seu raio e o seu centro. Para isso, eu tenho que comparar esta expressão com a equação geral. Como assim, professor? Como é que a gente tem a equação geral da circunferência? Meus queridos, a equação geral da circunferência é dada por essa expressão. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2bx mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero. Aqui eu vou ter um pouquinho de trabalho na obtenção das minhas coordenadas do centro e do meu raio. Como é que a gente vai fazer isso? Se nós compararmos essas duas equações, eu já posso dizer para você que esse menos 2a, ele está juntinho aqui do x, não é isso? Esse menos 2a vai ser igual a 2. Eu quero descobrir o A, não é isso? O centro da circunferência, professor. O centro da circunferência, ele tem a abscissa A e ordenada B, professor. Então, aqui eu já poderia dizer que menos 2A é igual a 2 e resolver essa conta. Passaria o 2 negativo dividindo, o valor do meu A é menos 1, professor. Então, eu já sei aqui, ó, que o centro da circunferência tem o valor de A menos 1. Eu também poderia comparar aqui a equação, professor, e dizer que este menos 2b, este menos 2b aqui, professor, ele é igual também a esse 2, professor. Então, botaria menos 2b é igual a 2, resolvendo, o b também vai dar menos 1, professor. Prof, já achei o centro. Já achei o centro da circunferência. E, professor, mas aí memorizar essas expressões, essa aqui é a parte, vamos colocar desse chatinha do conteúdo. Porque para a gente, literalmente, chegar nessas conclusões, eu teria que já saber que a expressão que representa a equação geral seria essa aí que vocês estão visualizando. No mas, eu poderia tentar reescrever aquela equação na sua forma reduzida. Ou seja, recordar dos produtos notáveis. Eu acho que fizemos até 2 questões como essa na nossa última aula. Só que se você souber mais rápido, professor, está faltando raio. Como é que eu vou achar o raio? Essa expressão aqui, ó, A2 mais B2 menos R2 é igual a quanto? É igual a 1. A2 mais B2 menos R2 é igual a 1. Eu já sei quem é o A, eu já sei quem é o B. Então, eu ia dizer que A2, ou seja, menos 1 ao quadrado, mais o B2, que é também menos 1 ao quadrado, menos o raio ao quadrado, tem que dar igual a 1. Então, professor, vai ficar 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, 1 mais 1 dá 2, professor. Esse 2 passaria para o outro lado, subtraindo. Professor, ia ficar menos r ao quadrado, isso é tu ir fazendo aí. Menos r ao quadrado, professor, é igual a menos 1. R vai ser exatamente 1. Então, tá aí, ó, bonitinho. Eu estava só fazendo aqui manualmente para facilitar a sua compreensão. Eu vou igualar isso a isso. Vou encontrar o valor do A.
vou igualar isto, que é o que está juntinho do y, com isto. Vou estar encontrando o valor do meu b e vou pegar esta expressão aqui, professor, e vou dizer que é igual a 1. Beleza? Então, vou conseguir encontrar o valor do a, o valor do b, professor, e vou também conseguir encontrar o valor do meu raio, que também vai ser igual a 1. Encontrando o valor do a e do b, eu tenho aqui o meu centro da circunferência, porque é justamente dado pelo valor do a e do b. Aqui, onde nós igualamos e resolvemos, professor, ó, igualei a 1, encontramos que o raio da circunferência era 1. Ufa! Essa aqui foi a parte mais complicadinha. Tranquilo, grande Gabriel? Um abraço, meu querido. Prof, agora que eu tenho o centro e eu tenho raio, eu tenho como comparar com aquela equação da reta, não é isso? Eu tenho como comparar. Só que, professor, como é que eu vou fazer para localizar um ponto naquela reta? Ele deu a equação da reta para a gente, não deu? Ele não deu a equação da reta? Então, a gente vai calcular a distância, professor, daquele centro até a nossa reta. Aqui ele já usou de um processo já por uma fórmula, só que a gente teria como encontrar uma das coordenadas dos pontos que representa aquela reta. Lembra lá? Prof, nessa situação aqui, a gente tem o quê? A gente tem que, para calcular a distância do centro da circunferência até aquela reta S que ele colocou para a gente, é só você pegar, professor, o valor do teu raio, vezes o valor da abscissa do centro, mais o valor do teu raio, vezes a abscissa do centro, mais o raio, dividido tudo, professor, pela raiz quadrada de quem, professor? Do valor do meu raio ao quadrado elevado a 2. Prof, se eu resolver a conta ali, professor, vai dar 1 sobre raiz de 2, professor, vai dar raiz de 2 sobre 2, racionalizando, raiz de 2 sobre 2 vai dar aproximadamente 0,7. Vai dar aproximadamente 0,7. Prof, 0,7 é um valor menor do que o meu raio. Significa dizer que aquela reta S, professor, ela é uma reta secante, professor, em relação à nossa circunferência. Deixa eu voltar aqui para aquela equação. Ah, professor, a equaçãozinha da reta x mais y mais 1 igual a 0, professor. Aqui eu tenho que o valor... Cadê a canetinha? Pronto, botei na vermelhinha. X mais y. Eu quero o termo independente, que é o valor do b, que é o valor fixozinho, ó, que é esse 1zinho que vocês estão visualizando aqui, ó. Volta lá. Tá aqui, professor. Esse 1zinho que vocês estão visualizando é esse carinha aqui, ó, professor. Um é o raio e o outro é aquele 1zinho que vocês estavam visualizando. Pode ser que não tenha ficado claro. Mas eu vou colocar um exemplo aqui, que eu vá fazer o cálculo de passo a passo, manualmente, que eu acho que vai facilitar vocês entenderem. Professor, então, peraí. Resumindo, para a gente dar a posição relativa de uma reta em relação a uma circunferência, professor, o senhor vai calcular a distância dessa circunferência, ou melhor, do centro da circunferência até aquela reta. É isso? Isso mesmo. Se a distância do centro até a circunferência, do centro da circunferência até a reta, for igual ao raio, ela é tangente. Menor do que o raio, secante. Igual ao raio, professor, ou melhor, e maior do que o raio, ela é externa, professor. Tá faltando, para a gente finalizar, porque as questões elas vão trabalhar tudo juntas, as posições relativas. Tá faltando a gente conversar um pouquinho sobre as posições relativas entre circunferências. Aqui já vai mudar um pouquinho, mas o raciocínio é sempre o mesmo. Agora há pouco eu comparei ponto com circunferência, reta com circunferência. E agora, professor? Agora o senhor vai comparar duas circunferências. O que vai ser analisado? Vai ser analisado a distância entre seus centros. Então, eu vou olhar a distância entre os centros delas. A gente vai fazer algumas observações. Então,
Observe que em apenas uma engrenagem já temos uma ideia de duas circunferências. Uma engrenagem eu consigo ver 3, professor, porque tem aquela parte interna oca lá, que para mim também seria uma circunferência. E tem todos aqueles contornos lá. Então, ele disse que aqui uma das engrenagens aí, professor, eu tenho como visualizar também uma circunferência lá pelos dentes, né, da engrenagem, ou pelas bases cavas que ele coloca. Eu também visualizo 3, na realidade, porque aquela parte oca também, para mim, eu posso estar considerando uma circunferência. Abstraindo as 4 circunferências ilustradas com as 2 engrenagens, nós podemos classificá-las 2 a 2 quanto às suas posições relativas. Ou seja, essas 2 engrenagens, elas estão, professor, posicionadas uma em relação à outra. De que forma? Professor, pelo que eu posso perceber, elas se tocam. Não é, professor? Elas se tocam, professor. Elas se tocam de forma externa. Ou seja, eu posso considerar 2 circunferências σ1, σ2 distintas em um mesmo plano, e a gente pode analisar a posição relativa entre elas comparando a distância entre seus centros, professor, da seguinte forma. Eu posso dizer que as circunferências comparadas 2 a 2 podem ser classificadas como circunferências tangentes. Agora, eu tenho 2 tipos de circunferências tangentes. Eu posso ter 2 circunferências que são tangentes externas, que foi o exemplo das 2 engrenagens que vocês visualizaram agora há pouco. Então, essa imagem que vocês estão visualizando dá para a gente a posição relativa entre 2 circunferências. Essas 2 circunferências, elas são circunferências tangentes externas. O que eu posso dizer a respeito da distância entre seus centros? Quando as 2 circunferências são externas, são tangentes externas, desculpa, a distância entre seus centros é exatamente a soma de seus raios. Ou seja, a distância entre os centros é o raio da menor somado com o raio da maior. Só que essas tangentes, elas também podem ser tangentes internas. Você vê que elas têm um ponto em comum, só que está uma dentro da outra. Então, a distância entre seus centros é dado, professor, pelo módulo da diferença entre seus raios. Ou seja, quando elas são tangentes externas, a distância entre os centros é a soma dos raios. Quando elas são tangentes internas, a distância entre seus centros é igual à diferença entre seus raios, considerando o raio da maior menos o raio da menor. Se você não quiser se preocupar com relação a quem subtrair, se eu subtrair o raio da maior, o raio da menor, considere a diferença, o módulo da diferença entre seus raios. Tudo bem? Só são essas? Não, não são só essas, não. Aqui eu tenho circunferências tangentes, que podem ser, professor, interiores ou exteriores. Outra posição relativa que eu posso ter entre circunferências. As minhas circunferências, elas podem ser circunferências secantes, professor. Quando é que elas são secantes? Se eu tenho a imagem, fica fácil, professor. Elas são secantes quando elas se cortam, quando elas se cruzam. Professor, elas têm 2 pontos em comum. Aquele ponto A e aquele ponto B. Tá vendo lá? A distância entre seus 2 centros é sempre maior do que a diferença entre seus raios e menor do que a soma de seus raios. Então, espera aí, professor. A distância lá entre seus centros, que seria essa daqui. Essa distância aqui, ó, entre seus centros, ela é, professor, maior do que a diferença entre seus raios e menor, professor, do que a soma de seus raios. Prof, aqui eu só quero que vocês observem mais a parte dos desenhos. Por quê? Porque eu já vou para atividades com vocês. Professor, eu tenho outro tipo de posição relativa entre circunferências. Eu posso dizer que essas circunferências, elas são circunferências disjuntas. O que são circunferências disjuntas? Circunferências disjuntas são aquelas que não se tocam. Elas não têm nada em comum.
Então, professor, estou vendo ali. Eu posso dizer que as circunferências disjuntas são exteriores? Ou seja, quando uma não toca na outra lá, tá vendo? Então, a distância entre os seus centros, obrigatoriamente, é maior do que a soma de seus raios. E eu tenho, professor, também circunferências disjuntas, uma dentro da outra. Elas não tocam uma na outra, professor. Nesse caso, a distância entre seus centros, professor, tem que ser maior do que zero, porém, maior ou igual a zero. Só que quando a distância entre seus centros é igual a zero, ela tem um outro nome, que eu vou já colocar para você. Ela é chamada de circunferências concêntricas. Então, a distância entre seus centros, quando for maior ou igual a zero, e menor do que a diferença entre seus raios, quando eu falo só diferença entre seus raios, eu estou falando subtrair o raio da maior menos o raio da menor. Tá bom? Porque senão dá negativo. Eu não posso ter medida de comprimento negativo. Então, se a distância entre os centros for maior ou igual a zero e menor do que a diferença entre seus raios, elas são internas. Já se ele não colocou para mim lá, deixa eu até colocar aqui. Oxe, saiu, minha diretora? Amplia de novo para mim. E foi para onde? Não sei. Saiu do nada aqui. Professor, se... Deixa eu voltar, fiquei até com medo aqui de clicar de novo. Se a distância entre, professor, os centros for exatamente zero, professor, exatamente zero, elas são desenhadas assim. Aqui você tem a maior e você tem aqui a menorzinha, professor. Elas têm o mesmo centro, professor. O centro da menor coincide com o centro da maior. Elas são chamadas de circunferências concêntricas. Quando as duas circunferências têm o mesmo centro, professor, elas são chamadas de circunferências concêntricas. Agora, vamos à prática. Eu sei que é muita teoria, tá bom? Tem muita letra, como os alunos dizem para mim, mas é com treino que a gente vai entendendo. Então, eu vou começar a fazer um apanhado geral de tudo, até porque pode ser que você tenha começado a visualizar nossas aulas agora. Inclusive, obtenção da equação da reta, obtenção da equação da circunferência. Para quê? Para quando você chegar nas situações de posições relativas, você possa compreender com mais facilidade. Então, nessa primeira atividade, eu quero que você encontre a equação geral da circunferência. Professor, como é que eu encontro a equação geral da circunferência? Cara, ele vai ter que me dar algumas informações. Primeiro, para mim achar a equação de qualquer circunferência, eu preciso ter o raio e o centro. Prof, ele já nos forneceu. Então, se ele já me forneceu o raio e o centro, eu te aconselho a encontrar primeiro a equação reduzida, para depois achar a equação geral. É mais prático assim. Por quê, professor? Porque a expressão que representa a equação geral é muito grande, professor. É muito grande. Então, vamos encontrar a equação reduzida. Como é que a gente encontra a equação reduzida? Professor, aqui eu sei que o raio é 1, ele já me disse, e que o centro da circunferência, que é o menos 2 e 0, é dado pelo A e pelo B. Ou seja, o A é menos 2, o B é 0 e o raio vale 1. Como que eu escrevo a equação reduzida? Pessoal, a reduzida é x menos o valor do A, que eu já sei quem é, A ao quadrado, mais y menos o valor do B ao quadrado. Então, se você perdeu a aula de equações, aprende agora, pergunta, tá bom? Por isso que pode ser que você esteja sentindo um pouquinho de dificuldade. É igual ao raio ao quadrado. Então, peraí, professor. Essa expressão é a equação reduzida da circunferência, onde eu já sei quem é o A, professor. O A é... Eu vou botar aqui, ó, o valor do A, professor. Eu já sei quem é o B, professor. O B é 0, professor. E eu já sei quem é, professor, o raio. Vou colocar aqui, professor. Você entendeu? Eu acho que sim.
prof. Então, vamos lá substituir. Vai ficar x menos o valor do a. O teu a é negativo, não é? Então, como tem esse menos aqui, o a é negativo, fazendo o jogo de sinal, ele vai ficar positivo. Vai ficar mais 2 ao quadrado, mais y, o b é 0, professor. Então, vai ficar menos 0 ao quadrado é igual ao raio ao... Pronto, gente. Aqui já é equação reduzida. Só que ele pediu a equação geral. Como é que eu vou achar a equação geral? Eu vou desenvolver aqueles dois produtos notáveis que eu estou visualizando ali. Eu tenho o quadrado da soma, o outro não vai nem precisar desenvolver porque é y menos 0, vai ficar só y mesmo. Então, eu desenvolvendo este produto notável, 8º ano do ensino fundamental, EJA etapa 5, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mais y ao quadrado é igual a 1. A equação geral da circunferência diz que eu devo jogar tudo no primeiro membro e reescrever a expressão em ordem decrescente de grau. Então, a gente vai ter como equação geral x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 4 menos 1 igual a 0. Professor, olha só. Só dá para reduzir os termos semelhantes. Esse 4 menos 1 vou fazer a conta. Então, acabou, professor. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x mais 3 igual a 0. Essa expressão que eu acabei de encontrar é a nossa equação geral da circunferência. Lá no vestibular, no Enem, quando cobra geometria analítica, normalmente ele pede que você encontre ou a equação geral ou a equação reduzida da nossa circunferência. Está aí o processo. O que eu devo buscar na situação? Identificar as coordenadas do centro, identificar o raio, substituir na expressão, desenvolver, você vai chegar na equação geral dessa circunferência. Resolvida a primeira, olha a outra. Vou fazer agora o processo inverso. Eu já vou te dar a equação e a partir desta equação eu quero que você encontre para mim o raio. E professor, sei não. Como é que a gente faz, professor? Eu tenho que comparar, gente. Eu tenho que comparar essa expressão, essa equação que foi dada, com a expressão que representa a equação geral da circunferência. Qual que é a expressão que representa a equação geral de uma circunferência? Professor, é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado é igual a 0. Essa é a expressão que representa para mim a equação geral da minha circunferência. Então, o que é para a gente fazer? Gente, se eu reescrever essa equação aqui embaixo, você vai perceber algumas coisas. Você está vendo? Deixa eu só trocar a cor aqui desse marca-texto e botar o amarelinho mesmo. Pronto. Se eu escrever essa equação aqui embaixo, a gente vai conseguir perceber algumas coisas. A equação que ele forneceu para mim foi x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 2y mais 1, que é igual a 0. Olha só o que é para você perceber. Professor, tipo assim, olhando as duas, comparando as duas, eu posso dizer que esse menos 2a, professor, ele vale esse 6. Eu posso dizer, comparando as duas, professor, que esse menos 2b está juntinho do y. Quem está juntinho do y aqui? Esse menos 2. E para finalizar, eu posso concluir que toda esta expressão vale
exatamente 1. Então, já dado a gente encontrar o valor do A, já dado a gente encontrar o valor do B, professor, o senhor pode dizer que, analisando estas duas equações, menos 2A é igual a 6, não é isso? Deixa eu anotar aqui. Menos 2A é igual a 6. Eu posso dizer que menos 2B é igual a menos 2. Menos 2B é igual a menos 2. E a última lá, professor, o senhor pode dizer para mim que A2 mais B2 menos R2 é igual, professor, a 1. Professor, é igual a 1. A2 mais B2 menos R2 igual a 1. Isso aqui é um dos caminhos. O outro é nós nos utilizarmos os produtos notáveis, porque lá nós temos dois quadrados perfeitos lá. Um com x, um com y. Fazia dois quadrados perfeitos também de boa. Alguns alunos dizem que é mais fácil pelo quadrado perfeito. Sobrar tempo eu faço das duas formas para vocês. Professor, então vamos lá. A2 mais B2 menos R2. A2 mais B2 menos R2 tem que ser igual a 1. Então vamos ver, professor. Resolvendo esta aqui, eu vou ter que o A é 6 dividido por menos 2. O A vai ser menos 3. Opa, o A menos 3. Entenderam aí? Tá aqui, professor, o A é menos 3. Prof, o outro lá, eu vou ter B é igual a menos 2 dividido por menos 2. B vai ser igual a 1, professor. Cara, professor, e agora o finalzinho lá? A2 mais B2. Professor, o senhor já tem o A e o B. O senhor tem menos 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, menos R ao quadrado é igual a 1, professor. Resolver a conta. Resolver a conta que vai dar 9 mais 1 menos R ao quadrado é igual a 1, professor. O senhor vai ter 10 menos R ao quadrado é igual a 1. O senhor vai ter menos R ao quadrado é 1 menos 10. Menos R ao quadrado é menos 9. Professor, multiplicando por menos 1, o senhor vai ter que R ao quadrado é igual a 9. R é a raiz de 9. R é exatamente 3. Esse aqui é o processo que eu comparo a equação geral com a expressão que representa a equação geral. Mas eu posso estar encontrando, professor, a partir dos produtos notáveis. Eu posso reescrever esta equação geral como sendo, professor, a soma de dois quadrados perfeitos, ou desculpa, a soma de dois trinômios quadrados perfeitos na forma fatorada, igualar o R ao quadrado. Mas isso a gente vai deixar para a nossa próxima aula. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha!